Vamos lá, irmãos? Se você está pronto aí para anotar, para escrever, rascunhar algo de Deus para a sua vida essa noite, existem palavras que quando Deus sopra sobre nós, nós temos que agarrá-las, trazer para a nossa vida, colocar em prática e viver um tempo novo da parte de Deus. Quem crê nisso, diz um glória a Deus bem forte comigo esta noite. Eu vou te convidar a se colocar sobre os seus pés e abrir comigo a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 11, o verso 1. Hoje eu vou pregar sobre o tema: o seu destino ou o seu futuro não depende dos seus pais, mas está nas suas mãos. Alguém diz um glória a Deus aí comigo por essa palavra? Vamos lá, Juízes 11, o verso 1. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus. Juízes capítulo 11, versículo 1. Na madrugada de ontem para hoje, Deus me deu essa palavra. Quem esteve aqui hoje de manhã vai ficar aí agora na intercessão. Mas Deus me deu essa palavra nessa madrugada de ontem para hoje. E realmente uma palavra que mexeu no meu coração. E eu quero compartilhar com você também. Porque nós vamos ter um futuro brilhante. Quem crê comigo diz um glória a Deus aí essa noite. Vamos lá, diz assim. Acharam? Juízes 11, o verso 1. Quem encontrou diz amém? Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Porém era o quê? Filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Vamos orar? Pai, nós te damos graça essa noite pela oportunidade que nós temos de ouvir tua palavra e também de ouvir tua voz. Pedimos que hoje o Senhor possa impactar o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar o nosso futuro e nos dar, ó Deus, um futuro que agrade ao Senhor, um futuro de paz, de esperança, de alegria, de prosperidade, de provisão, de sucesso. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que está aqui agora na Igreja Batista Vida e também cada pessoa que ouve esta palavra. Peço ao Senhor que também do alto o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus. Quantos creem, digam comigo. Pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, me dá aqui alguns minutos da sua atenção. Eu quero começar essa mensagem dizendo que o nosso sucesso, ele não é definido pela origem. O nosso sucesso, ele não vai ser definido pelo ponto de partida, pela origem, de onde você partiu, ou de onde você começou. O nosso sucesso, ele não vai ser definido pela família de onde você veio, de onde você começou a vida, de como você começou. O nosso sucesso, queridos, ele tem a ver com o caminho que nós trilhamos e com o futuro que nós queremos ter. Então eu quero hoje trabalhar sobre essa perspectiva com você esta noite. Ao olhar para o início, ao olhar para o seu começo, eu não quero que você olhe para o seu começo e coloque um limite na sua vida, pensando assim: o máximo que eu posso conseguir é até aqui. O máximo que eu posso chegar é até aqui, porque eu vim de uma origem muito ruim, eu vim de uma origem muito simples, eu vim de uma origem com muita dificuldade, então o máximo que eu vou chegar é até aqui. Hoje eu quero que você permita o Espírito Santo mudar a sua mente e que você tenha bem claro que o seu futuro não é definido pela sua origem ou pelo ponto de partida, mas pelo caminho que você está trilhando e pelo futuro que você quer alcançar. Quantos almejam coisas grandes? Digam glória a Deus aí bem forte. Ai, poucos. Quantos almejam coisas maiores na sua vida? Digam glória a Deus bem forte. E quando eu olho para esse homem chamado Jefité, eu quero pregar hoje sobre ele. Na vida de Jefité, existe algo assim muito interessante. É notório na vida desse homem chamado Jefité, como que o final da vida dele não foi definido pela origem, por onde ele começou. O final da vida dele, o futuro de Jefté,
onde ele chegou, onde ele alcançou, não foi definido pela origem da sua vida, por onde ele partiu. Quando eu leio a história de Jefté, na verdade eu confesso para você, todas as vezes que eu leio a história desse homem, eu fico desafiado, eu me sinto desafiado a alcançar coisas maiores na minha vida. Quando eu olho para Jefté, eu me sinto desafiado a entender que os problemas que eu já enfrentei, ou as crises pelas quais eu já passei, não podem definir o meu futuro, não podem definir onde eu vou chegar, porque o que vai definir onde eu vou chegar é o caminho que eu estou trilhando. Talvez as lutas que nós passamos, os desafios que nós enfrentamos, se eu tiver em mente que não são eles que vão definir, mas através deles eu vou poder crescer, eu vou poder ter a oportunidade de amadurecer e continuar trilhando o meu caminho, eu vou alcançar aquilo que é o meu sonho, aquilo que é o meu objetivo e aquilo que é o plano e o projeto de Deus para a minha vida. Quantos creem nisso? Dizem glória a Deus bem forte. Então a mensagem de hoje é para realmente trazer assim algo novo para a sua vida, uma perspectiva nova para o seu coração. Quantos estão prontos para isso? Dizem glória a Deus bem forte. A história de Jefté, como eu já disse, ela não é definida pelo início, ela não é definida pelo seu começo, mas a história de Jefté, ela é definida por onde ele conseguiu chegar, não pelo começo, mas por onde ele alcançou, o que ele alcançou e onde ele chegou. Jefté era alguém que tinha tudo para ser um nada. Eu vou ver com você alguns pontos hoje da história desse homem. Ele era alguém que tinha tudo para ser um nada. Ele era alguém que tinha tudo para ter todos os argumentos para se tornar um homem problemático, para se tornar uma pessoa cheia de crises, cheia de problemas. Mas Jefté, ao invés de ser conhecido na Bíblia como um homem cheio de problemas, como um homem que nunca conquistou, que nunca avançou, Jefté, não por causa do início, mas por causa do final da vida de Jefté, Jefté é conhecido na Bíblia como um homem que trazia soluções para problemas graves. Ele tem o início da sua vida, o início da vida dele é o início complicado, mas como ele trilha um caminho diferenciado, e ele trilha um caminho marcado pela fé, Jefté então vai ser conhecido como alguém capaz de solucionar problemas sérios, problemas graves. E eu quero hoje que essa unção que estava sobre a vida de Jefté possa alcançar você também, possa também me alcançar, porque para que você e eu possamos ser conhecidos como alguém capaz de resolver problemas sérios, capaz de resolver problemas graves. Quando alguém precisar de uma direção, quando alguém precisar de uma luz, quando alguém precisar de um conselho, quando alguém precisar de um norte, que ele possa lembrar de você e saber que você é alguém capaz de trazer bons conselhos, de dar uma boa direção. Deixa eu ouvir um glória a Deus comigo aqui esta noite. Por quê? Porque o que conta na nossa vida não é o começo. O que conta na nossa vida é como termina. Se um casal, irmãos, decidir casar, contratar a melhor banda para tocar no casamento, contratar o melhor salão da cidade para a cerimônia de casamento, se a noiva comprar o vestido mais caro do mundo para aquele dia do casamento, se convidarem o pastor mais famoso do Brasil para celebrar o casamento, e depois do casamento, se tiver a maior festa de casamento da cidade, virar à noite uma mega festa de casamento, se esse casamento começar assim, tudo top, tudo do melhor, se começar dessa forma, mas se no meio do casamento, se durante a vida a dois, se houver uma traição, se houver um problema, se divorciarem, se eles separarem, toda aquela pompa do início, todo aquele investimento do início não vai ter valido de nada, porque o que conta não é o começo, o que conta é como nós terminamos. Em contrapartida, se alguém tiver um casamento bem simples, eu não estou dizendo que tem que ser assim, não é que só quem casa tem um casamento simples que vai se dar bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você pense comigo, que o que conta não é o começo, mas é o fim.
Pode alguém ter um casamento simples, uma cerimônia simples, mas se os dois decidirem trilharem o caminho da fidelidade, trilharem o caminho da honra, trilharem o caminho da fé, se o marido honrar a esposa honrar o marido, eles vão permanecer casados até que a morte os separe. Pode ter começado simples, mas vai terminar com grande sucesso, porque qual é o maior sucesso de um casamento? Que ele dure até que a morte os separe. Tem alguém aí para dizer um glória a Deus comigo? A Bíblia, quando apresenta esse homem chamado Jefté, percebe que o versículo 1 diz que ele era filho de uma prostituta. Olha comigo. Ele era filho de uma prostituta. Mas o versículo 1 diz que apesar de Jefté ser filho de uma prostituta, ele era valente e era valoroso. Diga comigo, ele era o quê? Valente e valoroso. Vamos lá, bem alto. Jefté é o quê? Valente e valoroso, apesar de ser filho de uma prostituta. Então esse texto é para mostrar para cada um de nós que a nossa vida hoje não precisa trazer as cargas de um passado ruim. Esse texto mostra para mim quando diz, olha, ele era filho de uma prostituta, mas ele é valoroso e é valente. Esse texto começa a me mostrar que eu não tenho que trazer sobre mim o peso do erro dos meus pais. Eu não tenho que trazer sobre mim o peso do erro do passado dos meus pais. Eu não tenho que carregar hoje sobre as minhas costas o peso de um erro deles. Muito pelo contrário, eu posso trazer hoje sobre a minha vida, não um peso de um início ruim, não um peso de alguns erros que eu cometi lá no início, mas eu posso trazer hoje, ao invés do peso de uma culpa, ao invés do peso de um erro, eu posso trazer sobre a minha vida a esperança de um futuro melhor, a esperança de um futuro em Deus, a esperança de viver o que Deus tem para realizar na minha vida e sobre a minha casa todos os dias no poder do nome de Jesus. Você diz amém comigo, igreja? A mãe de Jefté é uma prostituta, ou seja, a referência que Jefté tinha de mãe era a pior possível daquela época. Por quê? Porque naquele tempo não havia nada pior do que ser uma prostituta. Não havia nada pior para uma mulher do que ser uma prostituta. Então a referência de Jefté como mãe, ele praticamente não tem. Por quê? Porque a sua mãe vive uma situação muito complicada. A sua mãe era uma prostituta. Então ele não podia olhar para ela como referência. O pai de Jefté, irmãos, não ficava para trás. Por que não ficava para trás? Porque um homem de respeito, um homem de verdade, um homem casado, um homem que se preza, não vai atrás de uma prostituta para uma noite de prazer. Vai? Não. Mas o pai de Jefté foi. O pai de Jefté deixou a esposa em casa e foi passar uma noite com a prostituta, e engravidou a prostituta, nasceu o menino, Jefté. Então olha a realidade desse rapaz. Quando olha para a mãe é prostituta, quando olha para o pai é um adúltero. Então ele não tem referência, nem na mãe nem no pai. Aí o que acontece? O pai de Jefté não deixa ele morar com a mãe, que era uma prostituta, então ele leva Jefté para casa. Então ele leva Jefté para Jefté morar na casa dele. Quando Jefté chega na casa do seu pai, agora ele vai morar com a madrasta. Ele vai ser criado agora, não pela sua própria mãe, mas por uma madrasta. Olha a situação desse homem. Daí a pouco nascem outros filhos. O pai de Jefté tem filhos com a sua esposa, e aqueles meninos agora vão ser meio-irmãos de Jefté, irmãos apenas por parte de pai. E a Bíblia diz que quando esses meninos cresceram, quando eles cresceram um pouco, eles começaram a afrontar Jefté e dizer para Jefté: olha, você não tem parte na nossa herança, porque você não é nosso irmão legítimo, a nossa mãe não é a sua mãe, a nossa casa não é a sua casa, a nossa herança não é a sua herança. Olha a situação de Jefté. Hoje é o dia das mães,
E muitos de nós tivemos a oportunidade de talvez dar um abraço nas nossas mães, ou quem sabe mandar uma mensagem para ela, mas isso foi retirado de Jefté. Por quê? Porque ele não tinha sua mãe presente, sua mãe estava longe, a sua mãe não era referência para ele, sua mãe era uma prostituta, ele não tinha como estar próximo, quem ele tinha próximo era apenas aquela que era madrasta. Então esse jovem chamado Jefté, ele vai viver um conflito tão grande na vida. A origem dele é uma origem muito complicada. O início da vida de Jefté é um início muito difícil. Ele não tem referência de pai, não tem referência de mãe e não tem referência de família. Por quê? Porque os irmãos, como eu já disse para você, também queriam que ele fosse embora. Então se ele olha para a mãe, é uma prostituta. Olha para o pai, é um adúltero. Olha para os irmãos não querem saber dele, quer que ele vá embora. Então o que a família faz? Junta todo mundo. Pressiona tanto Jefté, que coloca Jefté para fora de casa. E assim começa a história desse homem que eu quero pregar para você. A história dele começa totalmente de uma forma complicada. A origem de Jefté é uma origem de destruição. A origem de Jefté é uma origem de revolta. O que ele recebe são sementes. E as sementes que Jefté recebe são sementes de revolta. As sementes que ele recebe são sementes de um lar destruído. As sementes que ele recebe são sementes de prostituição, tanto da mãe quanto do pai. As sementes que ele recebe na vida são sementes de derrota. Isso tudo é lançado sobre a vida de Jefté. Mas o que me chama a atenção, e o que eu quero hoje pregar para você, é que apesar de toda essa origem ruim, apesar de todas essas sementes lançadas sobre a vida de Jefté, o que eu vejo na vida desse homem, quando eu olho a vida de Jefté, é que Jefté tomou uma decisão. Ele não levou consigo nenhuma dessas sementes, nenhuma dessas más sementes Jefté levou com ele. Ele tomou uma decisão, ele abriu mão de todas essas más sementes, de todas essas sementes ruins que estavam sendo lançadas sobre ele, e ele tomou uma decisão. E a decisão de Jefté foi: o meu futuro não será definido pela minha origem, o meu futuro não será definido pelo meu começo, mas pelo caminho que eu vou trilhar. E Jefté tomou uma decisão de trilhar um caminho em Deus. Então eu quero hoje começar dizendo para você que não é a sua origem que vai definir o seu futuro. O seu futuro vai ser definido pelo caminho que você vai trilhar em Deus. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele: meu irmão, o seu futuro não é definido pela sua origem. Diga para ele: mas pelo caminho que você está trilhando em Deus. Todos nós temos a opção de escolher qual semente nós vamos trazer para a nossa vida. Foram lançadas sementes ruins sobre a vida de Jefté, mas Jefté tomou uma decisão: eu só vou levar comigo as sementes que vão me produzir o futuro que eu desejo. Olha para mim. Todos os dias, quando você termina o dia e você vai dormir, todos nós recebemos ao longo de um dia sementes boas e sementes ruins. Você começa o dia bem cedo e quando chega no final, você ouviu palavras boas, mas também você ouviu palavras ruins. Você ouviu palavras de incentivo e às vezes você ouviu palavras de derrota. Então quando chega no final do dia, você vai dormir, é você que decide quais as sementes que você vai levar para o outro dia. Se você vai levar para o outro dia somente as palavras de derrota, somente as sementes de destruição, e vai deitar frustrado por causa dessas sementes, e vai levar essas sementes para o outro dia, ou se no final do dia, você vai fazer como alguém que limpa o canteiro, ele tira as sementes ruins, ele tira as plantas, as ervas daninhas, ele tira as pragas, joga fora, e deixa o jardim limpo apenas com as plantas e as sementes que ele quer. Todos os dias
você tem essa opção. Você ouviu uma palavra que te chateou, você ouviu uma palavra que te frustrou, você ouviu uma palavra que ficou martelando na sua cabeça o tempo todo, te deixou magoado, te deixou frustrado, mas no final do dia você tem a opção: tirar essa semente e jogar fora, e dormir apenas com as boas sementes da palavra, as boas sementes que foram lançadas para a sua vida. Por quê? Porque o que está em jogo é a sua vida, o que está em jogo é o seu futuro, e para a sua vida, para o seu futuro, não leve com você nenhuma semente ruim, leve apenas as sementes que darão bons frutos para a sua vida. Será que tem alguém aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus, irmãos? Eu encontro com pessoas que depois de anos e anos de casadas, no ministério, eu e minha esposa temos a oportunidade, às vezes, você vai aconselhar um, vai aconselhar outro, vai pastorear um, vai pastorear outro, e você vai encontrando com pessoas que já saíram da casa dos pais há muitos anos, já estão casados há muito tempo, mas mesmo depois de já ter saído da casa dos pais e já estarem agora casados, ainda carregam consigo na bolsa chamada sentimentos, sementes más que foram plantadas pelos pais. A pessoa já tem 10 anos que não mora mais com o pai e com a mãe, já casou, mas ele traz na bolsa sementes ruins que foram lançadas onde? Pelos pais. A pessoa vai dizer assim: pastor, eu estou casado, mas eu sou assim porque meu pai era assim. Eu tenho essa dificuldade, pastor, eu não consigo tratar minha esposa bem porque meu pai não tratava minha mãe bem, então eu aprendi com meu pai. Mas já tem 10 anos que você saiu da casa do seu pai, bendito. Por que não aprende com Jesus? Às vezes a irmã diz assim, a esposa diz assim: pastor, eu não consigo mudar porque eu tenho os mesmos vícios da minha mãe. Eu via minha mãe gritando, eu via minha mãe brigando, eu via minha mãe fazendo assim, 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 e eu aprendi, eu não consigo ser diferente. Por quê? É alguém que já casou, já está caminhando, mas está trazendo consigo sementes que foram colhidas onde? Lá atrás, lá no início da vida. Pastor, minha casa é uma confusão, porque eu aprendi com os meus pais, na casa dos meus pais era uma confusão. Pastor, eu não sou feliz no casamento, porque meus pais não me ensinaram a ser feliz no casamento. Pastor, eu não sou ninguém na vida, porque meus pais não me deram oportunidade. Meus pais não tinham a visão, não tinham entendimento e não me deram nenhuma oportunidade, por isso eu não sou ninguém na vida. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: oportunidade funciona assim. Se ninguém te deu oportunidade, então crie a sua própria oportunidade. Para de ficar mendigando, dizendo: ninguém me deu oportunidade, meus pais não me deram, por isso que eu sou assim. Não, o seu futuro não depende dos seus pais, o seu futuro está nas suas mãos. Se ninguém te deu uma oportunidade, crie uma oportunidade nessa vida para você mesmo. Tem alguém aí para dizer um glória a Deus aí comigo, igreja? Sabe? Pastor, porque falaram que eu não ia prestar, porque eu sou filho de outro casamento, então porque eu sou filho de outro casamento, eu sempre fui rejeitado na minha casa, nunca me deram oportunidade como deram para os outros. Já falei, se não te deram, crie a sua oportunidade. Às vezes você pensa: pastor, eu tenho uma revolta dentro de mim, porque eu fui adotado, e eu trago comigo essa tristeza, essa semente no meu coração, essa semente triste. Talvez você: pastor, eu sou chateado porque eu não conheço minha mãe, porque eu não conheço meu pai, e isso tem me frustrado, eu não consigo romper na vida por causa disso. Eu quero dizer para você então esta noite: eu respeito os seus sentimentos, eu respeito o fato de você talvez não ter conhecido sua mãe e seu pai, mas eu quero apresentar para você hoje alguém que pode dar um rumo para essa sua vida. Eu quero te apresentar alguém hoje que pode suprir a falta da sua mãe, que pode suprir a falta do seu pai. Eu quero te apresentar alguém hoje que pode abrir portas para você. Eu quero te apresentar alguém hoje que pode criar oportunidades para a tua vida. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode dar um jeito na tua vida, ele pode suprir as suas necessidades. Se você crê, diz amém.
Quando um semeador vai plantar, olha para mim por favor. Quando o semeador vai plantar, ele separa as sementes e ele coloca na bolsa para sair para plantar na terra. Ele põe as sementes na sua bolsa e ele então sai para a plantação. Mas eu pergunto para você, quem é que escolhe as sementes do semeador? Quem escolhe as sementes do semeador? Ele mesmo escolhe. Ele separa quais as sementes que ele quer. Ele separa, joga fora as sementes que são ruins, pega as sementes boas, coloca na sua bolsa e ele então sai para a semeadura. E aqui vale uma reflexão para nós. Quais as sementes? Olha para mim, por favor. Quais as sementes você escolheu para plantar, para dar fruto na sua vida? Quais as sementes você está escolhendo todos os dias para carregar? Quais as sementes todos os dias você está escolhendo para plantar na sua vida? Quando fala alguma coisa contra você e lança uma palavra mal contra você, o que você faz? Você pega essa semente e planta ela no seu coração? Ou você joga ela fora? Quando dizem para você, você não vai dar certo, você não presta, nada vai dar certo na tua vida, você pega essa semente, planta no coração e diz, realmente, para mim nada vai dar certo? Ou você pega essa semente e joga fora e pega a semente que vem do alto, quando o Senhor diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual a semente você tem plantado no seu coração? Jefité podia ter recolhido todas as sementes ruins da casa de seus pais, mas ao invés disso ele preferiu usar outras sementes. A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta, mas apesar disso, ele resolveu ser valente e valoroso. O que se dizia de Jefité? Ele era valente e era o quê? Valoroso. O que pode se dizer de você? O que pode se dizer de você? Você é melhor do que seus pais? Você é igual aos seus pais ou você é pior que seus pais? Quando você olhava para os seus pais, você teve eles como exemplo e você buscou aprender com eles e superá-los? Ou você talvez pegou as sementes ruins que eles lançaram, você é igualzinho? Ou você conseguiu ser pior? De Jefité estão dizendo, ele é filho de uma prostituta, mas ele não é um garoto de programa. Ele é o quê? Valente e valoroso. Olha se tem alguém valente e valoroso aí perto de você. Olha se tem alguém valente e valoroso perto. Dá uma olhada aí para o lado. Vê se tem alguém valente e valoroso aí. Se tem, diz para ele assim, olha, eu sou valente e valoroso. Diz uma glória a Deus aí, meu amigo. Recentemente eu estava aconselhando uma pessoa, um homem, e eu disse para ele assim, olha, você precisa melhorar, varão. Você precisa mudar de vida. Você tem que ser um homem melhor. Você precisa melhorar, você precisa mudar. Ele respondeu para mim assim, pastor, não posso. Por que não pode? Eu não posso, porque eu sou igual à minha mãe. A minha mãe é assim, eu sou igualzinho a ela. É impossível eu mudar. Quais as sementes que nós trazemos para a nossa vida, irmãos? Outra hora, estava conversando com uma jovem, dizia para essa jovem assim, olha, você precisa reagir, você precisa tomar uma postura, levanta, dá um sorriso, se firma, Deus tem coisas boas para você. Mas ela respondeu assim, pastor, não posso. Por que você não pode? Pastor, não posso porque a minha mãe tem muitas doenças, e eu acredito, pastor, que eu vou ter as mesmas enfermidades que a minha mãe. Por isso eu não consigo, pastor. Eu sei que vai ser assim. Olha, irmãos, quais as sementes que você traz para dentro de você? Quais as sementes que você traz para a sua vida? Uma vez alguém disse para mim no meu gabinete assim, pastor, eu nunca vou ser feliz no meu casamento. Eu disse, por que você nunca vai ser feliz no seu casamento? Ele disse para mim assim, porque os meus pais nunca se deram bem.
Os meus pais nunca foram felizes no casamento. Então, pastor, eu sei que eu também não serei. Qual a semente você tem plantado na sua vida? Não pode ser assim, irmãos. Se algumas coisas não deram certo na vida dos seus pais, na sua vida vai ser diferente. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vou dizer de novo, se alguma coisa deu errado lá na sua origem, lá na vida dos seus pais, se alguma coisa falhou, eu quero dizer que na sua vida não será assim, será diferente. Na tua vida, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Escuta uma coisa, pode aplaudir a Jesus bem forte. Quem tem tudo para dar errado e começa a dar certo, chama a atenção. Chama ou não chama? Chama. A pessoa tem tudo para dar errado. Tem tudo, a origem dela é complicada, é o caso de Jefté. A origem é problemática, tem tudo para dar errado. Mas de repente, essa pessoa que tem tudo para dar errado, começa a dar certo, chama a atenção. A gente começa a dizer assim, nossa, engraçado. Achei que fulano não ia dar nada na vida, mas olha que bênção, olha que maravilha, tá andando direitinho, olha como é que Deus está honrando, olha como é que Deus está levantando, olha que bênção, olha, está erguendo. Quem tem tudo para dar errado, quando começa a dar certo, chama o quê? Chama atenção. Quem tem tudo para ser um fracasso e começa a vencer, vira referência. Às vezes você tinha tudo para ser a pessoa mais frustrada do bairro. Tinha tudo para a sua vida ser um fracasso. Mas como você decidiu reagir e plantar boas sementes no seu coração, e você está trilhando um caminho de vitória, você passou a ser o quê? Referência. As pessoas começam a dizer assim, você viu fulano? Fulano passou por isso, mas olha lá, está vencendo, olha lá, não desanimou, olha lá, não baixou a cabeça, olha lá, não deixou de vir no culto, olha lá, não saiu de casa, olha lá, não abandonou o marido, olha lá, não abandonou a esposa, olha lá, não abandonou o emprego, olha lá, não abandonou de cuidar da saúde, olha lá, não deixou de sorrir, apesar do que for, olha lá, ele está vencendo. Ou seja, quem tem tudo para ser um fracasso e começa a vencer, passa a ser referência. Eu estou pregando essa noite para uma igreja de referência. Olha, alguns jogadores aí dão entrevistas porque eles fizeram sucesso. E observa uma coisa, os que dão mais ibope, quais são? Os que tinham tudo para dar errado, tiveram uma origem complicada, mas se esforçaram e viraram craques. Então eles são referência. Qual é a referência? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para se perder nas drogas, se perder no vício, morava num lugar complicado, mas apesar de onde morava, apesar do início, apesar de tudo, lutou, venceu, então virou o quê? Referência. Olha essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, meu irmão, eu serei referência, porque na minha vida tudo vai dar certo. Olha, quem sabe escolher as sementes que vai usar na plantação, recebe pedido de ajuda. Quem sabe selecionar as suas sementes, sempre vai ter alguém para pedir ajuda. Quem não sabe selecionar as sementes, esse sempre vai pedir ajuda. O que você prefere? Pedir ajuda ou que alguém te peça ajuda? Tem que saber escolher as sementes. Quem supera o fracasso do início se torna líder. Repete comigo essa frase. Quem supera o fracasso do início se torna líder. Jefté, ele supera o fracasso do início. Qual é o fracasso do início, irmãos? Qual é o fracasso do início? O fracasso do início, sabe qual é? Uma origem complicada, a família toda complicada. Ele vence aquilo, ele vai se tornar líder lá na frente. Após uma guerra,
que quase destruiu o Japão. Um homem de sobrenome Honda pegou uma bicicleta, fez o motor, colocou naquela bicicleta e começou a andar. Os vizinhos começaram a ver aquilo, começaram a pedir também. E aí ele passou, fez uma segunda, fez uma terceira, fez uma quarta. No meio da crise, o Japão destruído por causa da guerra. E aquele homem, com apenas algumas bicicletas com motor feito na garagem, se tornou o fundador de uma das maiores empresas automobilísticas no mundo inteiro, que você conhece aí, que é a Honda, que faz carro, moto, e talvez alguém aqui até ande numa Honda, ou numa moto, ou num carro. Por quê? Porque alguém que superou a crise do início se torna referência, se torna líder. Jesus, quando veio ao mundo, olha que coisa interessante. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus nasceu no lugar mais simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Não tinha lugar, não tinha nem vaga nas hospedarias para ele nascer. Teve que nascer na manjedoura. Da forma mais simples. Seus pais também simples, filho apenas de um carpinteiro. Houve um momento de alguém dizer assim: não é esse filho de um carpinteiro? Uma forma pejorativa para se referir. Ele veio da forma mais simples, mais simples, mais simples, mais simples. Mas a Bíblia me conta que aos 12 anos de idade, quando Jesus tinha 12 anos de idade, sabe onde Jesus estava? Sabe onde Jesus foi encontrado pelos seus pais? Jesus foi encontrado falando sobre a lei, discutindo, disputando com os doutores da lei da sua época. Falando com os doutores da lei da sua época. Ou seja, alguém que nasceu no lugar mais simples, na origem mais limpa, apenas 12 anos de idade, já estava discutindo com os doutores da lei, já estava falando com os doutores da lei. Todos estavam surpreendidos com a sabedoria de Jesus, apenas 12 anos de idade. Mas ele começou onde? Nascendo numa manjedoura. E quem esse Jesus se tornou? Esse Jesus se tornou um mestre em Israel, se tornou líder em Israel. Onde ele estava, uma multidão o seguia. Depois ele entregou a vida na cruz do Calvário, se tornou o meu líder, se tornou o meu Senhor, se tornou o meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador, se tornou o Salvador da nossa vida, o fundador da igreja, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas onde começou? Simples, quando veio. Então observe uma coisa, meu querido. Eu não sei como é que foi a sua origem, mas eu acredito como pode ser o seu futuro. Vou dizer de novo, eu não sei como foi a sua origem, mas eu acredito como pode ser o seu futuro. Alguém crê nisso? Diz um glória a Deus aí comigo. Jefité começa no lugar pior. Jefité começa num lugar complicado, mas quem ele se tornou? Ele se tornou líder em Israel. A Bíblia nos diz, lá no versículo 6, não precisa abrir a sua Bíblia, que os homens de Israel se juntaram, foram até Jefité e disseram para ele assim: Jefité, nós estamos olhando, estamos vendo você, nós vimos como você superou, nós vimos algo diferente em você, você é valente, você é valoroso. Então eles disseram assim: Jefté, nós queremos que você venha e seja o nosso líder, nós queremos que você, Jefté, venha e nos comande em uma batalha. E a minha Bíblia vai dizer que Jefté chegou ao ponto mais alto em Israel naquele tempo, se tornou líder, se tornou juiz em Israel por 6 anos. Por quê? Porque o futuro de Jefité não estava nas mãos dos pais de Jefité. O futuro de Jefité estava no caminho que ele trilhou. Ele trilhou um caminho da fé. Então, apesar da origem, ele chegou no ponto mais alto em Israel, juiz em Israel. E eu vim hoje dizer isso para você: se você selecionar bem selecionado as sementes que vão ficar plantadas na sua vida, indiferente da origem, você vai ter um futuro brilhante, você vai alcançar o seu destino, você vai alcançar os seus sonhos, você vai alcançar os seus projetos. Se você crê nisso, diz amém. Ele foi solicitado. E nesse domingo, eu quero saber uma coisa: qual a semente que você vai continuar plantando na sua vida? Nem os erros e nem os acertos dos nossos pais define o nosso futuro. O que define o nosso futuro são os nossos erros e os nossos acertos. Jefté, ele podia pensar: minha mãe, prostituta,
meu pai, adúltero, meus irmãos, egoísta, minha família me pôs para fora. Mas ele diz assim: mas apesar de tudo isso, eu serei uma referência para a minha geração. Quantos querem ser uma referência para a sua geração? Ai, poucos. Quantos querem ser uma referência para esta geração? Quantos querem ser uma referência para essa geração? Diz um glória a Deus aí bem forte. Para eu terminar, quando você abre a Bíblia em Juízes capítulo 11, versículo 1, a história de Jefté começa assim: Jefté, valente e valoroso e filho de uma prostituta. Está falando da origem dele. A origem dele não é a melhor, é uma origem complicada. Mas eu preguei para você mostrando que ele decide trilhar um caminho de fé. Trilhar um caminho onde ele está selecionando quais as sementes que iriam ficar no coração dele. E aí sabe onde o nome de Jefté vai parar? O nome de Jefté vai parar na galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Vamos ver para a gente terminar? Hebreus capítulo 11, versículo 32. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, no versículo 32. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Encontrou, diz amém. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, 32. Quem encontrou, diz amém. Olha o que diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão. Quem é o nome próximo aí? Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam o quê? Boca dos leões. A história de Jefté, olha para mim, irmãos, começa lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, e começa uma história frustrada. Jefté, filho de uma prostituta, ou seja, uma origem complicada. Mostra a realidade da família dele, mostra a realidade de onde ele partiu. Mas Hebreus capítulo 11 mostra como Jefté terminou a sua história. Ele terminou a sua história como um herói da fé. O nome dele é registrado em Hebreus capítulo 11 como um dos grandes heróis da fé. Ou seja, a Bíblia começa dizendo a origem dele: filho de uma prostituta, pai adúltero, uma família que não queria saber dele, um começo muito complicado. Mas ele trilhou o caminho da fé, e ele vai terminar como um herói da fé. Aquele que está dizendo assim: olha, dos quais venceram reinos, dos quais foram vencedores, dos quais fecharam bocas de leões. Esse é quem? Um deles, Jefté. E eu quero dizer para você que um dia vai ter também a sua história registrada lá nos céus. A minha história e a sua história registrada lá no céu. Você crê nisso? Vai dizer uma glória a Deus aí comigo, amado? A minha história e a sua história também registrada. E talvez a nossa história pode ter começado mal. A nossa história pode ter começado ruim. Olha para mim. A nossa origem pode não ter sido da melhor. Os nossos exemplos podem não ter sido melhor. Você pode não, talvez cresceu numa comunidade complicada. Teve exemplos difíceis de vizinhos, de parente. Sementes ruins tentaram lançar sobre a sua vida. Mas o que vale não é como conversa. O que vale é como termina. E a nossa história vai ser, sabe como é que vai terminar a sua história? E como vai terminar a minha história? Como diz lá em Apocalipse: e quando eu for falar sobre você, quando for falar sobre mim, vai estar escrito que nós vencemos por causa do poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por quê? Vai terminar a sua história com uma história de sucesso, uma história de vitória, porque você é um homem e uma mulher que caminha pela fé. Você é um homem e uma mulher que conhece o caminho da fé. Você é um homem e uma mulher que conhece Jesus. Você é um homem e uma mulher que não deixa sementes ruins ficarem na sua vida, ficarem no seu coração, mas todos os dias você ora e diz: Jesus, limpa o meu coração, limpa a minha mente,
semente, limpa minha alma de toda semente mal, de toda semente ruim, e eu abro meu coração para a semente da tua palavra, para a semente que vai produzir bons frutos, e eu vou trilhar o caminho da fé, porque eu tenho um destino para chegar, eu tenho um futuro para alcançar, eu tenho um sonho para realizar, eu tenho coisas grandes para fazer. Então a minha origem pode não ser muito boa, mas o meu presente e o meu futuro será de sucesso. Um forte aplauso a Jesus. Porque você hoje então não cancela as desculpas da sua vida e começa hoje a tomar uma decisão: eu vou viver o melhor de Deus para mim. Você é uma terra boa. Você é uma terra boa. Tudo que planta dá fruto. Amém ou não amém? Diga: eu sou uma terra boa. Fala bem alto: eu sou uma terra boa. Diga: tudo que planta eu vou frutificar. Então, meu irmão, se você é uma terra boa, tudo que planta dá frutos. Não deixe plantar sementes ruins, só sementes boas. Então eu quero orar hoje com você, porque talvez você está aqui e por anos você não conseguiu se livrar das sementes ruins da sua caminhada. Talvez você teve um início complicado, uma origem muito difícil, mas hoje você está entendendo que o que importa não é a origem, mas é o caminho. O que importa não é a origem, mas é o caminho que você está trilhando. E hoje você pode tomar uma decisão de trilhar o caminho da fé, trazer boas sementes para o seu coração, para viver o que Deus tem para você. Você diz amém comigo, igreja? Então hoje eu quero orar com você. Você que quer hoje pedir a Deus, as crianças chegaram lá atrás. Você que hoje quer pedir a Deus para arrancar do teu coração toda semente ruim e te ajudar a trilhar o caminho da fé, te ajudar a trilhar o caminho da vitória, te ajudar a romper no nome de Jesus. Se você hoje quer orar e dizer assim, talvez você vai dizer: Deus, eu tinha tudo para ser um fracasso, mas o Senhor tem mudado a minha história, e a minha vida será uma vida de referência no nome de Jesus. Talvez você vai orar e vai dizer: Senhor, eu tinha tudo para estar em casa, numa cama, em depressão pelo que eu vivi, mas eu não estou, porque eu arranquei essa semente do meu coração, recebi a tua palavra dentro do meu coração, e eu não vou parar, eu vou vencer, porque eu quero ser uma referência nessa terra. Quantos querem orar assim comigo? Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar essa noite. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no seu coração. Quero orar com você. Fecha teus olhos. E eu queria que você começasse a orar agora e dizer: Deus, eu vou ser a referência da minha geração. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a dizer: Deus, apesar da origem, eu vou chegar onde o Senhor tem para mim. Apesar de sementes que tentaram lançar sobre mim, eu vou arrancar as sementes ruins do meu coração e vou permitir apenas boas sementes na minha vida. Eu tenho um futuro para alcançar. O que está em jogo é a sua vida. O que está em jogo é o quê? A sua vida. Eu já decidi. Fecha teus olhos. Ouvir a tua voz, não ser mais um na multidão. Romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Não olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. Tomar posse do impossível, pois sei que nada pode me impedir. Nada
nada pode impedir. Sou tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim, co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. És minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em Ti, coroado com glórias. Todos os meus dias estão em Ti. Eu já decidi ouvir a Tua voz. Voz desta canção, a sua oração essa noite. Se você souber, canta como se você estivesse orando essa noite. Romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Não olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. Toma posse do impossível, pois sei que nada pode me impedir. Nada pode impedir. Sou tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim, co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. És minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em Ti, coroado com glórias. Todos os meus dias estão em Ti. Sou tudo aquilo que dizes que sou. Uma promessa sobre mim, co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. Com a mão no teu coração, Pai, no nome de Jesus, levanta agora esses teus filhos, ó Pai. Tira agora toda semente ruim do coração, toda semente de tristeza, de maldição, todo exemplo que está na mente deles, ó Pai, ruim do passado. Cancela agora através da cruz de Jesus. Meu Deus, eu profetizo agora um tempo novo sobre a vida desses homens. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida dessas mulheres. Eles serão referência para esta geração. Levanta, Senhor, esta igreja. Levanta, meu Deus, esse povo. Levanta agora esta pessoa na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eles vão ter um futuro brilhante. Eles vão ter um futuro segundo a vontade do Senhor. Os sonhos deles serão realizados. Os projetos do coração deles, eles vão alcançar no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque hoje nós tomamos uma decisão. Arrancamos da nossa vida toda semente ruim e trazemos para o nosso coração toda boa semente. E a boa semente é a palavra do Senhor. Essa palavra então eu aplico na nossa vida, aplico no nosso coração, e nós vamos frutificar para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu declaro um futuro de bênção, um futuro de sucesso, de paz, de alegria, de abundância, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Dá um forte aplauso a Jesus essa noite. Bem forte a Jesus no seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.
Guarda esta palavra no seu coração. Quando eu era pequeno, um dia brincando na minha casa, as crianças estão vindo para fazer homenagem para as mães. Meu pai tinha comprado um microfone e conectado esse microfone no som. E eu peguei o microfone e comecei a falar no microfone, todo empolgado, falava no microfone. E meu pai tinha um amigo que frequentava a nossa casa. E esse amigo do meu pai entrou na hora na sala e me viu falando. E quando ele me viu falando, irmãos, aquele homem chorava de rir. Ia dizer para mim: Luciano, eu nunca ouvi uma voz tão feia igual a sua. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Se depender de você ganhar a vida com a sua voz, você está enrolado. Irmãos, eu devia ter uns 10 anos de idade. E sabe por que eu estou pregando aqui? Há 13 anos pregando aqui nessa igreja. Porque eu peguei aquela semente ruim, joguei fora e guardei a semente do meu coração. Quando um dia uma profetisa disse para mim: Deus vai usar você para ser um grande pregador. Todos os dias nós escolhemos qual semente vai germinar na nossa vida. Espero que Deus te dê graça e que você dê os melhores frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz amém bem forte aí comigo esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Vamos receber o Castelo Vida, que veio homenagear as mães. Vamos receber as crianças aplaudindo a Jesus.